Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Quero gravar esse vídeo aqui para o YouTube. Irmãos, na verdade, eu estava meditando aqui um pouco nos últimos acontecimentos que nós temos visto. Estamos aqui na nossa base apostólica do Projeto Boas Novas, em Cabuçu, Nova Iguaçu, e nós temos percebido o excesso, né? A nossa maior preocupação são com os excessos. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo de número 80, vai falar sobre e o menino crescia, se fortalecia em espírito, né? E até chegou o tempo em que ele se mostrou para Israel. Nós vamos perceber que existiu um tempo em que esse menino ele precisava amadurecer, né? Ele precisava crescer, ele precisava criar estrutura, ele precisava ser guardado por um período, apesar de ter todo o conhecimento, né, que ele tinha com relação ao seu chamado, com relação ao propósito que ele nasceu. Nós estamos falando de João Batista. João Batista nasceu debaixo de um encargo, debaixo de uma mensagem profética, a qual Deus iria levantar ele para que ele fosse um instrumento do Senhor lá em Israel. Mas nós percebemos que ele crescia, mas ele não se mostrava a Israel. Ele crescia no deserto, né? Ele crescia aprendendo, ele crescia recebendo instrução de Deus, enfim. E nós vamos perceber que nos dias atuais, né, por mais que nós tenhamos o conhecimento daquilo que nós carregamos, existe o tempo certo de nós começarmos a exercer, a pôr em prática. Eu me lembro muito bem que quando eu ainda tinha os meus 17 anos, 18 anos, eu recebi muitas mensagens proféticas a respeito do meu chamado, a respeito daquilo que eu carregava dentro de mim. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. E no tempo certo Deus permitiu com que eu começasse a viver os planos, os propósitos que Deus tem na minha vida. Então o que nós vemos hoje em dia são os excessos. Não é porque você tem um conhecimento daquilo que você vai fazer, né, que você já tem que sair executando. E dependendo da onde você tem aprendido, a fonte que você tem bebido, a água que tem jorrado, o lugar que você tem absorvido os conhecimentos, isso pode, querendo ou não, comprometer aquilo que você carrega. Pode comprometer aquilo que Deus ele tem na sua vida. E aí pode acontecer essa enxurrada de situações que nós estamos vendo nos dias atuais, onde esse excesso, né, de exposição acabou trazendo muitas críticas, né, a esse jovem a qual nós vimos nos últimos dias nas redes sociais. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Não adianta nós querermos pular à frente das coisas, né? A internet, a exposição, a exibição, ela tem o seu lado positivo, mas também tem os seus lados negativos, né? Aqui, se nós falarmos qualquer coisa que venha a comprometer, que venha a se ficar fora daquilo que realmente é a verdade, nós vamos receber críticas, né? Enfim, então se não tivermos estrutura, poderemos até mesmo abandonar o nosso chamado, abandonar aquilo que nós temos, abandonar aquilo que nós carregamos e aí não viver as promessas do Senhor. Mas nós vamos perceber através dessa palavra que chegou o tempo em que Israel conheceu João Batista, né? Israel teve que se curvar diante das mensagens que João Batista trazia. Vamos perceber que ele não ocultava, né, a palavra de arrependimento, ele não negociou a mensagem que ele recebeu, pelo contrário, ele veio incumbido de uma responsabilidade muito grande e ele cumpriu o seu chamado. Ele vivenciou tudo aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, sem tirar ou pôr nada. Ele realmente preparou o caminho para o Salvador. Então essa palavra eu quero deixar para a sua meditação. Espere o tempo certo, espere o momento certo, espere a hora certa, que as coisas vão fluir sobre a tua vida, tá bom? Deus abençoe, graça e paz.